Olá! Pois então, este fim de semana eu não gravei especificamente nenhum comentário político, mas eu pus no ar dois programas imperdíveis. O primeiro, no sábado, a entrevista com o deputado estadual paulista do Patriota, o Arthur Duval, Mamãe Falei, né? O blogueiro de Mamãe Falei. E no domingo, o Dois Dedos de Prosa com José Adalbertovski Ribeiro sobre o seu livro O Planeta Micróbio, mostrando a luta do vírus contra o Homo sapiens, que é a que estamos assistindo agora. No meio dessa luta, eu convido vocês a verem isso. Eu quero agradecer, inclusive, muito, tem crescido o número de inscritos. Quero agradecer àqueles que se acrescentaram, entraram, os que os aconselharam e os que se inscreveram, né? Agradeço muito, muito penhoradamente e quero insistir que quem não viu ainda, veja. Agora, hoje nós vamos começar com uma coisa tragicômica. É uma piada e, ao mesmo tempo, uma tragédia terrível. O coronel Elcio Franco, uma anta que tem uma barbinha de coronel da Guarda Nacional do tempo do Imperador, né? E que era o número 2 de outra anta, que era o general Eduardo Pesadelo, lá no Ministério da Saúde, e agora foi transferido para o Palácio do Planalto para uma função lá de assessoria. E o governo fez questão de dizer que ele vai assessorar o chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, na confecção de um material para que os elementos subordinados do governo tenham um roteiro a seguir. E distribuiu o roteiro. Olha, eu vou ler o roteiro porque é como se fosse um resumo de tudo o que eu acho da inércia, da incompetência, da ignorância do desgoverno Bolsonaro em relação à pandemia. 1. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, PNI. 2. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. 3. O governo não incentivou a adoção das medidas restritivas. 4. O governo promoveu o tratamento precoce com evidências científicas, sem evidências científicas comprovadas. 5. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento da crise no Amazonas. 6. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. 7. O governo não coordenou o enfrentamento da pandemia em âmbito nacional. 8. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Militarização do Ministério da Saúde. 9. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. 10. Ineficácia do PRONAMPS, Programa de Crédito. 11. O governo politizou a pandemia. 12. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. 13. Falta de insumos diversos, kit de intubação. 14. Atraso no repasse dos recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. 15. Não tem que rir. Genocídio de indígenas. 16. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. 17. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. 18. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. 19. O Brasil se tornou epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. 20. O general Pazuello, ex-ministro da Saúde, o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. 21. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Tais
Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ex-ministro da Saúde demitidos por Bolsonaro, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. 22, o governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina Pfizer. 23, last but not least, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio de seu gabinete do ódio. Meus amigos, não precisa mais ninguém escrever crítica nenhuma, não precisa fazer roteiro da CPI. O governo preparou o roteiro das perguntas na CPI, está tudo pronto. Eu nunca vi um negócio desse, isso aqui não é tiro no pé, isso aqui é tiro no peito. Agora, a CPI ainda vai falhar? O relator Renan ainda tem alguma coisa a reclamar? Agora, como se não bastasse nada, o senhor Eduardo Pesadelo foi fotografado num shopping center em Manaus, para a qual está sendo prevista uma volta do problema sério com que se inaugurou essa terceira fase, sem máscara. Enquanto isso, o seu sucessor, Marcelo Queiroga, criticou estados e municípios e disse que o Brasil não precisa de polêmica. Não, tem que aceitar tudo o que o imbecil do chefe dele diz e está tudo certo. O coronel Elcio Franco, que produziu essa obra-prima do suicídio desgovernista, ele compareceu às reuniões no Ministério da Saúde, onde ele era o segundo do general Pesadelo, portando, além da sua barba de coronel da Guarda Nacional do tempo do Imperador, também um broche do Ministério da Saúde e um broche com uma caveira com um punhal atravessado, que é o símbolo do grupo de comandos do Brasil, um grupo do Exército, de forças especiais do Exército, que utilizam esse, no mínimo, é um desavisado. Mas que sujeito mais idiota, pelo amor de Deus. É o rei, ele superou todos, até o presidente, em matéria de burrice, né? Pois é, agora, neste domingo, o Brasil completou 390.920 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. 1.316 nas últimas 24 horas, segundo o balanço das 20 horas do consórcio dos veículos de imprensa. Com isso, o país ultrapassou o número de mortes registradas durante todo o ano de 2009. Então você conta aí, 9 meses e meio em 2009 de pandemia. Por enquanto, 3 meses e meio... 2020. 3 meses e meio de 2021, o Brasil já superou isso muito. Quase o dobro, em 113 dias. Enquanto isso, nós temos aqui que noticiar, né, que na sexta-feira o senhor Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao Siqueira Júnior, um bolsonarista lá da TV A Crítica de Manaus, dizendo que as Forças Armadas podem ir às ruas para, segundo ele, acabar com essa covardia de toque de recolher. Também voltou a criticar as medidas de restrição adotadas por governadores para conter o coronavírus e a defender o uso de cloroquina, remédio ineficaz contra a Covid-19, né? Pois bem, além do mais, ele falou num tal artigo 5º da Constituição que não tem nada a ver. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso, dizendo que não dispensou o governo de responsabilidade. Ao contrário, tem responsabilidade concorrente com estados e municípios. O Dória aproveitou para dizer que o Bolsonaro tem um pacto com a morte e o Flávio Dino, do Maranhão, deu uma entrevista ao Globo dizendo que ele insiste em afrontar o STF e as esferas de poder podem e devem atuar. É uma absurda intervenção militar contra os governadores, o que ele está prevendo, né? Bom, basta acompanhar esse debate para saber quem está preocupado com a vida e quem, como presidente, só quer saber de manter a sua vocação de matador. Se houvesse alguma dúvida, tem um episódio que está dando o maior bode. Ele apareceu ao lado desse Siqueira Júnior, nesse programa, com um cartaz CPF cancelado. CPF cancelado é um cartaz usado pelos que defendem o assassinato de suspeitos pelas polícias militares do Brasil. É isso que ele está propagando e está dando o maior bode, com toda a razão. Agora, eu quero saber por que é
que esse cara continua fazendo dessas na condição de presidente da República. Se você ver a entrevista que eu fiz com o Mamãe Falei, você vai ver que há muitos motivos para o impeachment, e mais do que isso, né? Olha, o Estadão de hoje traz 2 reportagens de Caio Sartori a respeito das pesquisas do Ministério Público do Rio sobre aquele episódio da extorsão de funcionários fantasmas dos gabinetes de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em cuja investigação o Superior Tribunal de Justiça, cujo presidente é um candidato a uma vaga no Supremo em julho, quando se aposentará Marco Aurélio Mello, já dispensou da investigação toda a investigação do COAF a respeito de movimentação de capital do primogênito, do número 0001, que é o Flávio Bolsonaro. Personagem importante dessas reportagens é Natália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz. Ganhava muito bem para ser funcionária fantasma no gabinete do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados e devolvia 65% para a conta de Fabrício Queiroz. Como se sabe, Fabrício Queiroz foi colega do Jair Bolsonaro na Brigada de Paraquedistas e quem praticamente impôs ao seu filho Flávio, lá na Alerj, a contratá-lo para administrar isso que os bem-pensantes chamam de rachadinha, que eu digo que é peculato, que é transferência, que é extorsão de dinheiro de funcionário fantasma de volta ao bolso dos parlamentares. Quem quiser que acredite que o Bolsonaro é um político honesto. Eu já não acredito faz bastante tempo, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, mais uma vez convidando para que você veja a entrevista de Arthur Duval, Mamãe Falei, e o Dois Dedos de Prosa com José Adalto Bertovsky sobre a luta entre o coronavírus e o Homo sapiens, né? Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té, só a verdade nos salvará.